Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula sobre a história de Israel, parte 1. Nesta videoaula nós vamos trabalhar um pouco sobre a teologia patriarcal e nós temos como bibliografia importante esta aqui do padre Dr. Johann Konings, a Bíblia, sua origem e sua leitura, alguns outros textos de exegetas católicos e protestantes muito importantes no cenário da teologia bíblica dos últimos anos. Bem, nós vamos então começar a nossa videoaula falando sobre a história de Israel. A história de Israel, ela se confunde com a história de Deus que está narrada na Sagrada Escritura. Na Bíblia Sagrada, esta aqui é uma edição protestante, João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, mas vocês conhecem outras edições também do universo católico, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia do Peregrino e outras Bíblias, a nova Bíblia, a edição da CNBB, que é uma Bíblia também de uma tradução muito interessante e boa, oportuna para os nossos estudos da Sagrada Escritura. Bem, nós vamos falar então um pouquinho sobre a história dos patriarcas. Quando é que esta história começa? Ela começa com uma figura muito importante chamada Abrão. Abrão e sua esposa Sarai, que em Gênesis 12, aliás, até em Gênesis 11, no final de Gênesis 11, conta-se a história chamada de Toledot de Taré, a história genealógica deste homem chamado Taré, que tem um filho, tem 3 filhos, e dentre estes filhos, um se chama Abrão, e este Abrão, no capítulo 12, versículo 1, é chamado por Deus a sair de sua terra, Ur dos Caldeus, onde hoje o Afeganistão, e ir então para Harã, e de Harã para Canaã, para a terra onde já havia muitas pessoas habitando. Bem, a história anterior à história de Abraão, ela também é conhecida como a história genealógica do mundo, a história da origem do mundo, que tem uma tipologia, o formato da sua escrita é chamado de mitológico, é uma história mitológica. O mito, ele significa uma verdade local que tem uma propulsão, uma força universal para entender, levar as pessoas a entender a expressão universal. Por exemplo, o relato da criação, este mito de Adão e Eva, ou o relato primeiro de Gênesis 1 até 2, 4a, os 7 dias da criação, ou o relato de Gênesis 2, 4b até o final do capítulo 2, a história de um homem chamado Adão, que significa terra, humus, e ele foi criado da terra. São 2 narrativas bíblicas, e depois destas narrativas, 2 narrativas bíblicas sobre a criação do ser humano, sucedem outras narrativas importantes, como a história da recriação com um personagem chamado Noé, que constrói uma arca e salva os seus descendentes de uma terrível situação que foi o dilúvio, a destruição diluviana, que tem como
sentido teológico, a recriação. O Deus que cria é o mesmo Deus que recria, que chama o seu povo a uma aliança e na desobediência desta aliança, Deus recria seu povo. E Gênesis de 1 a 11 trata desta história pré-abrâmica e Gênesis 12, 1 então inicia uma história chamada a história de Abraão e dos patriarcas e matriarcas. Em Gênesis 1, 12 diz: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Para Timothy Carmody, que é um exegeta norte-americano, ele diz que aqui neste texto, nesta perícope, neste exato momento, surge a história, vamos dizer, a história de Israel começa com um patriarca chamado Abrão. O termo patriarca em hebraico é o termo avot, que vem do aramaico abá, pai. Esta definição é uma definição mais estrita, vamos assim dizer, ou seja, reduzida àquilo que o nome mesmo significa, os primeiros pais na história de um grande povo, o povo hebreu, o povo judeu, o povo de Israel. E tudo começa com Abrão e depois seu filho Isaque e seu neto Jacó. Isaque gera Jacó e Jacó tem 12 filhos que dão origem às 12 tribos de Israel, as tribos do norte e as tribos do sul. Bem, eles são chamados também de ancestrais israelitas, o antigo Israel. O termo patriarca do judaísmo nos leva a pensar na história pré-exílica, do exílio no Egito, ou seja, com Moisés. Moisés não pode ser considerado um patriarca, mas um grande profeta de Israel, libertador, legislador do povo, que leva o povo do Egito para a terra, mas ele não chega na terra e quem entra na terra é o seu companheiro Josué, que vai então adentrar a terra com Caleb e um grupo de pessoas que passaram por uma purificação, 40 anos no deserto, uma nova geração que entra na terra de Canaã. Eles tiveram papéis importantes nas escrituras judaicas durante e depois de suas vidas, porque o relato bíblico conta a vida deste povo, seus feitos, suas sagas, aquilo que eles realizaram heroicamente, e o desdobramento nós vemos nas escrituras, uma teologia posterior que está contada no profetismo de Israel e na literatura que nós chamamos de sapiencial, a literatura da sabedoria do povo de Israel. Sendo assim, Gênesis de 12 a 50, o fim de Gênesis, nos conta a história, portanto, destes grandes patriarcas do povo até chegar ao enterro de Jacó. Então, de Abraão a Jacó, passando por Isaque, um ciclo bem pequeno em relação aos ciclos de Abraão e de Jacó, e a história de José no Egito. Tomando aqui um pouco da história do povo de Israel, os fatos definidores da história de Israel, nós poderíamos dizer assim que a teologia patriarcal está ligada
inteiramente ou estritamente a história da terra de Israel, também conhecida como Eretz Israel, que é o berço do povo judeu. Uma importante história e longa história de um país com 2000 anos que vem sendo registrado na Sagrada Escritura. E depois, só agora no século XX, é que este povo foi considerado uma nação, um país, vamos assim dizer. O que nós sabemos é que esta história ela é uma história de identidade, de cultura, de religião, de nacionalismo, que formam uma teologia e uma história civil. Uma teologia que conta a ação de Deus na vida de um povo e, consequentemente, este povo que vive suas buscas, conquistas, guerras e também ruínas, e tudo isso está amplamente descrito nos livros históricos, que vão contar também desde a entrada na Terra até o fim da monarquia. Bem, toda esta história, ela começa então com os patriarcas. E nós vamos ver no vídeo seguinte, literalmente, sobre a história dos patriarcas de Israel. Espero você neste próximo vídeo e espero que vocês possam nos acompanhar aqui com o nosso ensino da história de Israel.